Olá, internautas da S News. Hoje nós temos o prazer de entrevistar a psicóloga e coach Sandra Tâmbara. Ela que tem uma vasta experiência na área de treinamento em recursos humanos, também atuando como coach em grandes empresas, para empresários. E hoje a gente vai conversar de um assunto bastante interessante, né? Que é o coach e o que é essa ferramenta tão importante hoje para a vida ativa dentro das empresas, dos próprios colaboradores, enfim. É um prazer recebê-la. Puxa, é um prazer eu receber você aqui. Que gostoso. Sandra, hoje o comportamento humano é algo que está cada vez mais, talvez sempre esteve em evidência, mas a gente tem sentido nos últimos anos aí uma preocupação maior, as empresas estão mais voltadas para isso, né? Por quê? Porque a gente tem um monte de tecnologia, mas quem é que opera tudo isso? São as pessoas. Nós precisamos cada vez mais voltar e investir nos nossos relacionamentos, né? Investir nas pessoas. Por quê? São elas que vão dar os resultados. Então, hoje, o meu dia a dia aqui, Reinaldo, é trabalhar para as empresas buscando como engajar as pessoas, como fazer com que o ambiente de trabalho seja um ambiente produtivo. Quer ver um exemplo? Um líder, um mau líder, ele faz um estrago na vida da pessoa. Quando a gente fala disso, sempre alguém lembra. Eu lembro do fulano, eu lembro, né? Sempre alguém tem, às vezes tem até aqueles apelidos. Nossa, você não sabe as histórias que eu já ouvi de líderes ruins. Isso é altamente nocivo para a empresa? É altamente nocivo, porque ele mata a criatividade, ele apaga qualquer entusiasmo, elimina qualquer relacionamento melhor, né, saudável dentro da empresa, porque é necessário, né? É necessário você ter um ambiente propício para você ter criatividade, para você ter produtividade, não é? A gente vende o nosso trabalho, né, para as empresas. Então, é preciso cuidar disso. E muitas vezes eu percebo que as pessoas não cuidam disso. Empresários não cuidam disso. Né? Líderes não cuidam disso. E quando que isso se torna um problema que vai resultar na produtividade e no ganho da própria empresa? Sim, ele resulta porque, primeiro que hoje em dia você pode ter processos por assédio moral, né? Muitas pessoas não entenderam ainda que nós temos que conviver de uma forma muito mais madura. E hoje tem uma coisa diferente também, nós temos várias gerações numa mesma empresa, desde a X até, não é? Então você tem muitas gerações que pensam e interagem de forma diferente. Então nós precisamos, por isso que a gente fala da diversidade. Ou seja, se não houver esse cuidado, como você falou, uma pressão excessiva em cima de um colaborador, esse colaborador poderá ingressar no Ministério do Trabalho com processo de assédio moral e vai ganhar e é prejuízo para a empresa. Sim, é prejuízo para a empresa. E você tem aí, e toda profissão é importante, né? Então você veja em hospitais, em escolas, um professor, ele tinha que ser altamente valorizado. O professor ele tem que ir para o trabalho dele com alegria. Eu quero que os professores dos meus filhos vão trabalhar com alegria, com prazer, né, colocando toda a sua potencialidade a serviço ali do trabalho. E isso é importante, isso é a instituição que tem que preservar isso, trabalhar por isso. E nós temos que ter a crença, Reinaldo, de que a gente está nessa vida para ser feliz. Então muitas vezes, você sabe, né, é difícil trabalhar com mulher. Por exemplo, empresas têm mulheres, né? Nossa, é difícil trabalhar com... Não, nós não temos que ter essa crença. É difícil trabalhar com homem também, né? Temos que tomar cuidado com essas afirmações, né? Então, fofoca dentro de empresa tem que ser combatida. Respeito. Por isso que a gente fala dos valores. A questão da ética nunca foi tão necessária, né? Para quê? Para tornar as relações saudáveis.
E isso vai trazer produtividade. Até porque uma empresa trabalha com prazos. Um prazo pode ser perdido em milhões de reais ou dólares por conta de uma fofoca. Ou seja, até uma empresa pode perder milhões de dólares ou reais por conta de uma fofoca, porque o colega resolveu não respondeu a tempo um e-mail do profissional. Enfim. Sim. Eu já ouvi de profissionais aqui da região de dizer assim, olha, na minha empresa a gente não tem muita confiança. E olha que perigo isso. Relacionamento de confiança. Porque a gente fala aqui do trabalho em equipe. Qualquer empresário, qualquer líder, qualquer pessoa que tenha a sua equipe de trabalho, ela quer o quê? Uma equipe que trabalhe integrada, que tenha confiança. Né? Por isso a gente vai render mais se a gente confia um no outro. Você imagina num ambiente que você não tem isso, que você tenha alta competição. Então a colaboração, ela deve superar a competição. E o coach entra como nesse processo? Como é que o coaching entra? Como ele é uma metodologia que trabalha muito focada no presente e nos resultados, então assim, qual é a primeira pergunta que a gente faz, né, um coach faz quando chega numa instituição, quando chega num grupo de trabalho, numa equipe? O que é que vocês querem? Onde é que vocês estão? Onde é que vocês querem chegar? Então, qual é o resultado que se busca aqui? E aí a gente tem ferramentas, Reinaldo, para trazer essas pessoas para um processo de autoconhecimento, mas também de alta motivação, porque muitas das coisas a gente sabe que deveria fazer, mas não faz. Não faz lição de casa. Mas todo mundo tem uma lista, eu devia fazer isso. Não devia comer isso. Devia falar mais isso, devia praticar, mas não faz. Então, o coaching tem ferramentas assim, por que é que você faria? O que você ganha com isso? Qual é o propósito disso? E aí, quando a gente entra num processo que a pessoa se engaja nisso para conseguir aquele resultado, porque é uma realização para ela, aí o processo fica lindo de ver, que os resultados positivos eles aparecem. Agora, pela sua experiência nesse segmento, Sandra, o que você já viu de erros e acertos em empresas que às vezes subestimaram uma informação e realmente acabou acontecendo aquele problema? Olha, quer ver uma coisa? Quando você tem, por exemplo, sócios que não se falam. Isso é perigosíssimo. Quando você tem sócios que são, ou às vezes é um casal, né? E isso pode prejudicar o casamento, a família, né? Então, muitas das vezes, quando eu ouço a história, eu digo, por que você me procurou antes? Por que a gente não conversou antes sobre isso? Então agora vamos ver como é que nós vamos resolver essa situação, como é que a gente, né? Como é que a gente traz uma solução para lidar com o que já está, com o leite que já está derramado, né? Sim. Então, muitas das vezes, a gente pode prevenir. Olha, está indo por um caminho, quais são os valores dessas pessoas, o alinhamento de onde se quer chegar, e isso é importante. Mas existe também uma coisa até cultural, Reinaldo, das pessoas não procurarem psicólogos, não procurarem terapia, né? Às vezes você tem um problema dentro de casa, com o seu filhinho, e você vai ao médico, dá remédio, né? Mas você não procura um psicoterapeuta. Ou se procura, tem uma outra cultura também que é muito popular no Brasil. Você procura os atalhos, as alternativas. Olha, eu conheço um psicólogo que é rapidinho, ele faz assim e já vai te dar a solução. Não é assim. Tem que ser um processo. É um processo. Por exemplo, em caso de criança, não é a minha especialidade, mas eu adoro esse assunto, né? Sou mãe também, então estou sempre lendo sobre isso. É um processo que exige desse pai uma maturidade. O pai e a mãe também vão crescer junto desse processo e ajudar. E o resultado é lindo, porque com criança às vezes é muito rápido, né? A mudança, né?